Perfeito. Então, nesse dia importante, começando a segunda-feira muito bem, né, vamos dar sequência nas atividades de ensino do curso técnico, com foco na finalização do curso da estudante Natália de Paulo da Silva. Então, a Natália fará a apresentação agora, nesse momento, do seu relatório de estágio, da sua vivência no período de estágio em 2020, né? Após a apresentação, a professora Cristina fará os questionamentos, apontamentos e considerações que achar necessária sobre a tua apresentação, certo? Faço menção aqui a participação na coordenação de extensão e estágio, em nome da Johanna, que está acompanhando e vai depois receber os materiais e avaliações para dar sequência e encaminhamento das notas da estudante. De antemão, primeiramente agradeço a presença de todos, né? E espero que acompanhem e apreciem a apresentação da Natália, principalmente a presença e participação da professora Cristina, né? Que aceitou de pronto o convite para estar conosco nesse momento e dessa forma contribuindo na avaliação, nos apontamentos que virão na sequência, certo? Então, Natália, fique à vontade para subir sua apresentação e iniciar sua fala assim que sentir à vontade, tá bom? Obrigada, Geraldo. Vou colocar aqui a apresentação. Tá certinho? Tá certinho. Toda a tela aparecendo. Pode ficar à vontade. Então, bom dia a todos. Meu nome é Natália Paulo da Silva. Eu sou estudante do Instituto Federal Catarinense, campus Santa Rosa do Sul, do curso técnico em agropecuária. Vim defender o meu estágio supervisionado, que foi realizado na Agropecuária Sombrio Limitada. Cumprimento, então, primeiramente, meu orientador, o técnico Geraldo Muzeca, a minha banca, a professora Cristina da UPIAS Quartiero Soares, e a todos aqui presentes. Identificação da empresa. Eu paniquei. Ai, que deu pane. Identificação da empresa. O nome fantasia é Plantar Irrigação. Ela se localiza na Avenida Getúlio Vargas, número 766, no bairro Nova Brasília, em Sombrio, Santa Catarina. A razão social é a Agropecuária Sombrio Limitada. O supervisor de estágio foi o técnico em agropecuária e atual gerente da loja, Michael Marcial Macedo. A área de atuação foi em fruticultura e irrigação. O período de realização de estágio foi entre os dias 2 de janeiro de 2020 a 3 de fevereiro de 2020, totalizando 184 horas. Aqui nesta imagem apresento, então, a fachada e a entrada principal da Agropecuária Sombrio Limitada. Histórico da empresa. No ano de 1989, o senhor Hilário Tertza Destro, que é o atual proprietário da empresa, ele fundou a Plantar Agropecuária no município de Araranguá, Santa Catarina. Inicialmente, as atividades elas eram focadas no cultivo do arroz irrigado, por ser uma cultura que era predominante entre os produtores da região. Porém, tendo em vista outras culturas com grande poder econômico, a empresa ela decide ampliar suas atividades, abrindo filiais pelo território catarinense, com o intuito de prestar assistência técnica a produtores de milho, feijão, fumo, banana, hortigranjeiros e, na pecuária, o gado leiteiro. Hoje ela conta com 13 filiais espalhadas por Santa Catarina, onde uma delas é a Agropecuária Sombrio Limitada, que se localiza em Sombrio e foi fundada em 11 de junho de 2008. Infraestrutura física atual. A Agropecuária Sombrio Limitada, ela conta com 2 galpões para armazenamento de insumos, onde da primeira imagem ele fica anexado na parte de trás da loja, e da segunda imagem ele fica em outro bairro, porém no mesmo município.
e ele é utilizado para armazenamento de estoques e de insumos de maior porte. Possui um depósito para armazenamento de defensivos agrícolas, o qual possui uma câmara de ventilação de uso obrigatório, que é acionada ao abrir a porta do depósito. Aqui nessa segunda imagem é a parte principal da loja, com os produtos comercializados, e mais à frente fica o balcão para vendas internas. Possui também um escritório, onde fica o gerente, e também onde é realizado algumas pequenas reuniões. E, por fim, uma cozinha e um banheiro. Atividades desenvolvidas pela empresa. A Agropecuária Sombrio Limitada, ela dedica suas atividades principalmente ao atendimento a produtores de milho, tomate, maracujá e hortaliças em geral. Atualmente, ela possui o nome fantasia Plantar Irrigação, por possuir um grande número de produtores em busca de projetos e instalações de irrigação. As atividades diárias da empresa, elas estão relacionadas a vendas internas e externas de insumos e defensivos agrícolas, alguns medicamentos veterinários, equipamentos de jardinagem, ordenha, ração animal, e atendem não só os agricultores, mas também as pessoas do meio urbano. Ela também presta assistência técnica nas propriedades de seus clientes de forma gratuita, sempre que forem solicitados, a fim de levar mais informações, mais conhecimentos e também novas tecnologias que, se forem colocadas em prática, facilitarão as atividades a campo, contribuirá para o aumento da renda familiar e também a abertura de novos empregos. Atividades desenvolvidas no estágio. As atividades que eu desenvolvi no estágio, elas estavam relacionadas ao receituário agronômico, à emissão de notas fiscais, à organização da loja, o acompanhamento do cultivo do maracujá azedo e algumas visitas técnicas. O receituário agronômico. O receituário agronômico, ele é um documento que contém a prescrição de uso, as recomendações e também os cuidados que são necessários durante a aplicação dos defensivos agrícolas. Ele também é um instrumento essencial para que a venda destes produtos seja efetivada. A sua emissão é obrigatória para toda venda de agrotóxicos e ele deve ser feito por um profissional legalmente habilitado, sendo bastante importante para que garanta a segurança na venda e durante o uso destes produtos. E durante o estágio, eu consegui acompanhar uma metodologia que era diferente da aprendida em sala de aula, qual consistia em um aplicativo para a realização deste receituário, e somente os técnicos que possuíssem os seus nomes cadastrados desse aplicativo poderiam emitir este documento. As notas fiscais. Assim como o receituário agronômico, as notas fiscais também são de emissão obrigatória. E elas, junto com o receituário agronômico, são enviadas para a SIDASC, que é a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, para que ela pudesse ter ciência da existência destes documentos e também fazer a fiscalização. E, de acordo com o decreto da SIDASC, número 1331, de 16 de outubro de 2017, após o término de uso dos defensivos agrícolas, o responsável pela compra, ele deve fazer a tríplice lavagem dos frascos destes produtos e, junto com a sua embalagem, fazer a devolução para o local de compra, para que assim este estabelecimento possa enviar para a Arasul, que é a Associação de Revendedores de Agroquímicos do Sul, para que então este órgão possa fazer a destinagem correta. A organização da loja. E para que eu pudesse ter um maior conhecimento sobre os produtos comercializados pela loja, e principalmente os defensivos agrícolas, eu realizei o catálogo da sua marca comercial, da sua fórmula,
da sua classe, do modo de ação e também da validade para que a empresa pudesse ter um controle. Organizei estes produtos também em prateleiras com seus devidos grupos, como, por exemplo, os inseticidas, os herbicidas, os fungicidas e etc. Cultura do maracujá azedo. O maracujá azedo ele foi a cultura mais vista durante o estágio, por ser uma cultura que é bastante predominante na nossa região. Então, por ela ser uma cultura que é importante, né, para a economia do nosso estado, eu vou apresentar algumas das principais informações sobre ela. O maracujá azedo, que é o Passiflora edulis, ele teve origem aqui no Brasil e é utilizado principalmente para a produção de suco ou consumo in natura. Ele vem também sofrendo uma grande expansão econômica no mundo, mas principalmente aqui no Brasil, que destina cerca de 41.800 hectares para a produção, de acordo com dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E entre os estados brasileiros, Santa Catarina tem uma produtividade de aproximadamente 20 a 22 toneladas por hectare, que é maior que a média nacional, que fica entre 12 a 14 toneladas por hectare. Ela é uma cultura de clima tropical, mas vem se adaptando à região sul por possuir solos levemente argilosos, os quais são de preferência da cultura, e também por ser produzido nos meses mais quentes. O plantio ele é realizado entre os meses de agosto e setembro, sendo setembro o melhor mês por ter menos ocorrência de geada em certas regiões. E o plantio ele também é realizado por meio de mudas, que são produzidas dentro de viveiros protegidos com uma antecâmara e uma tela antiafídica, para proteger as plantas do pulgão, que é uma praga que dissemina o vírus do endurecimento do fruto, o qual nós veremos posteriormente. E para a venda dessas de mudas, né, este viveiro ele deve ser registrado no MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E também, junto deste viveiro, deve possuir um quebra-vento, podendo ser feito de cerca viva ou, como visto na segunda imagem, confeccionado de material sintético. O uso de irrigação é essencial para o bom crescimento e o desenvolvimento das plantas, e um dos métodos utilizado é a irrigação localizada por gotejamento. A propagação se dá através da polinização cruzada, feita principalmente pela abelha mamangava, por ela possuir uma estrutura corpórea adequada para realizar essa polinização. E como o número desses insetos é um pouco escasso para realizar a polinização completa dessas flores, os produtores optam em fazer manualmente. Algumas das plantas daninhas encontradas no maracujá azedo é a buva, o capim-pé de galinha, o caruru e o picão branco, respectivamente. E como não possui nenhum herbicida registrado para a cultura do maracujá, o uso do mesmo é proibido. Então, o controle é feito com o uso é feito através de capina, com o uso de enxada ou roçadeira, mas sempre tomando bastante cuidado para que não atinja o caule e o sistema radicular da cultivar principal. As duas das principais pragas encontradas na cultura do maracujá azedo é a lagarta Johnny Juno Juno e o percevejo Diactor bilineatus. Essas pragas elas causam uma grande perda econômica na lavoura e podem ser controladas com o uso de inseticidas. As visitas técnicas. Algumas das visitas técnicas que a gente realizou foi principalmente a produtores de maracujá e alguns produtores de pitaia. E entre estes produtores de maracujá,
eu consegui observar uma grande diversidade no modo de produzir, onde alguns possuíam mais tecnologias em sua lavoura, outros nem tanto, mas que estavam produzindo bem, e alguns que ainda estavam pegando o jeito de produzir. Então, a empresa levava assistência técnica a esses produtores, e principalmente esses pequenos produtores, que precisavam de um maior suporte de informações, de conhecimentos e também novas tecnologias, como dito anteriormente, para que o produtor tivesse uma maior segurança. Fazendo, então, o diagnóstico da sua produção e dando as recomendações necessárias. E a primeira propriedade que nós visitamos foi a do senhor Elias, que se localiza na comunidade de Rua Nova, em Balneário Gaivota. Ele destina cerca de 1 hectare para a produção de maracujá azedo. Na sua lavoura, nós encontramos a incidência de... Na sua lavoura, nós encontramos plantas ainda pequenas para o tempo e também flores que estavam crescendo abaixo do normal. E o produtor, então, nos disse que havia feito o plantio de forma tardia e utilizado mudas velhas. E ainda nessas plantas mudas pequenas, nós já encontramos a incidência de verrugose e antracnose, que são duas doenças causadas por um fungo que são bastante prejudiciais à lavoura, pois elas aniquilam o pé da planta e inibem o crescimento e o bom desenvolvimento das mudas, né? Como podemos ver aqui na segunda imagem, a verrugose deixa esse aspecto verrugado nas folhas, né? E a antracnose deixa essas manchas mais escuras também nas folhas. Mas elas atacam toda a estrutura aérea da planta. O produtor, ele utilizava como cobertura de solo o milheto e também utilizava a irrigação localizada por gotejamento. E após o diagnóstico, então, né, o técnico e o engenheiro agrônomo recomendaram alguns adubos para a melhoria do solo, adubos foliares também, e fungicidas para o controle das doenças. Na comunidade de São Francisco, em Sombrio, nós fizemos a instalação de irrigação localizada por gotejamento na lavoura na propriedade do senhor Vanderlei. Aqui na primeira imagem é o proprietário, né, senhor Vanderlei, dentro de seu açude, que seria, né, foi a fonte de água para esta irrigação, fazendo a instalação dos canos e também das válvulas de captação de água que seriam destinadas à sua lavoura. Para a sucção de água, foi utilizado, né, um motor estacionário, que foi adquirido na loja, e junto deste motor foi instalado um sistema de filtragem, com a intenção de reter as impurezas vindas da água do açude, e também para prevenir o entupimento na saída de água dos irrigadores. E após a montagem completa dos canos na lavoura, o técnico fez a perfuração destes canos para que a gente pudesse fazer o acoplamento das fitas irrigadoras. Aqui eu lixei então estes furos, né, realizado pelo técnico, para que tivesse uma maior aderência entre os canos e as fitas irrigadoras. E a sua produção, no geral, ela estava em um bom estado e um ótimo controle de doenças. E lá nós encontramos uma raridade na produção dos frutos, que foi o surgimento de 2 frutos vindos de uma flor somente, como podemos ver aqui na segunda imagem, que é um resultado, né, de um ótimo trabalho do produtor e de manejos realizados adequadamente. A irrigação automatizada. Em uma das visitas pela região, nós visitamos a propriedade de um produtor de maracujá que utilizava de um sistema de irrigação automatizado.
que me chamou bastante atenção por ser um sistema novo no mercado e também por facilitar bastante o trabalho do produtor. Este sistema ele é acionado pelo celular do proprietário ou até mesmo aqui pelo painel do programador, escolhendo as áreas, né, as zonas ou áreas a serem irrigadas, porque a lavoura ela era dividida em zonas, escolhendo também o início, a duração e também a quantidade de água. E como este sistema ele demanda de uma boa reserva de água, o proprietário ele utilizava de uma caixa d'água de 20.000 litros. E apesar, né, deste sistema ele implicar em um alto custo de implantação, ele é uma ótima alternativa para a garantia de uma boa qualidade na produção, porque o maracujá ele necessita de uma boa quantidade de água para se desenvolver, né, produzir bem. Então, ela é uma ótima alternativa. Além também de ser de fácil acionamento, tornar também mais prático o trabalho do produtor e trazer bons resultados. A propriedade do senhor Valdir. Em Araranguá, Santa Catarina, nós visitamos a propriedade do senhor Valdir. Na sua lavoura de maracujá, ela estava com incidência de verrugose, causada pelo excesso de nitrogênio, e do vírus do endurecimento do fruto. Esse vírus, ele é causado, né? Na verdade, ele é disseminado pelo pulgão, que deposita tanto nos frutos, como também ainda nas mudas pequenas. E como essa doença ela não possui nenhum controle, nenhum produto, né, para seu controle, a SINDASC ela decretou uma medida estratégica de prevenção desta doença, que consiste no vazio sanitário realizado durante todo o mês de julho de cada ano, onde o produtor ele deve fazer a derrubada completa da sua produção até o dia 30 de junho. E daí, caso ele não faça, né, caso contrário, ele estará sujeito a multa. A partir do dia 1º de agosto, ocorre então a retomada da produção. E para o controle da verrugose, o técnico e o engenheiro agrônomo recomendaram o uso de fungicida. Na propriedade do senhor Valinor, em Rua Nova, Balneário Gaivota, nós encontramos a incidência de fusariose, que também é uma doença causada por um fungo. Ela acabou ocasionando estas manchas escuras no caule da planta. E observamos também que o produtor ele havia utilizado adubos acima do pé da planta, que acabou ocasionando queimaduras e também degradação destas plantas. E para o controle da fusariose, também foi recomendado o uso de fungicida. E ainda na mesma comunidade, nós visitamos um produtor de maracujá que não possuía tanta incidência de doenças, mas a sua lavoura ela estava com bastante deficiência de magnésio, que acabou ocasionando frutos menores e, como podemos ver na imagem, folhas com um aspecto amarelado. Foi recomendado, então, o uso de sulfato de magnésio para corrigir o problema. E na comunidade de Santana, em Ermo, nós visitamos a propriedade do produtor Eliton, que é ex-aluno e atual técnico do IFC de Santa Rosa do Sul. Ele é um produtor de pitaia e a sua produção é do estilo agroecológico, que é uma forma de agricultura sustentável. Ele queria instalar irrigação em sua lavoura, então o técnico ele montou um projeto e encaminhou um orçamento. As considerações finais. O estágio ele me proporcionou um maior conhecimento sobre os produtos agrícolas e as diferentes formas de cultivo, também poder aliar a teoria à prática e, acima de tudo,
um desenvolvimento da empatia e do espírito cooperativo como cidadã. Porém, foi principalmente a experiência com os produtores rurais que mais me ensinou, porque eles, com a sua humildade, não se importaram em nenhum momento em compartilhar os seus conhecimentos, né, que foram adquiridos durante uma longa jornada de trabalho e dedicação, contribuindo bastante para a minha formação profissional. Quero enfatizar também a importância da extensão rural na vida dos pequenos produtores, por levar profissionais qualificados a dar informações e também novas tecnologias de forma segura, resultando em um maior desenvolvimento na produção. Além também de fortalecer o desejo de permanência dos jovens na atividade rural. Dúvidas? Muito bem, Natália. Show de bola. Vou passar a palavra para a Cristina agora, para fazer as considerações dela e os questionamentos quanto banca com relação à tua apresentação e também ao seu relatório escrito que ela também acompanhou. Então, por favor, fique à vontade. Obrigada, Geraldo. Natália, parabéns, Natália, pela finalização do estágio, parabéns pela apresentação, né, por ter escrito o relatório, né? Então, a Natália sempre foi, assim, uma aluna muito aplicada, muito estudiosa, bem maravilhosa, né? Então, assim, fico bem feliz e agradeço muito, né, por ter me chamado para ser banca. Eu, sempre que me chama, eu sempre vou, porque eu considero, nem sei se isso, né, mas eu considero, assim, um carinho ao professor, né? No momento que chama para ser banca, eu acho isso muito legal. Mesmo quando convida, assim, só para, nem para ser banca, para ir lá assistir, a professora vai lá assistir minha defesa, eu vou porque, assim, eu considero um carinho, né? Eu considero, assim, uma consideração muito grande com o professor, então agradeço muito a Natália, ao Geraldo também, né? Parabenizo também pela construção do relatório, né? Da ajuda. E eu quero dizer que o relatório eu gostei muito, assim, achei bem escrito, e principalmente nos agradecimentos, realmente, assim, eu achei que a Natália colocou o coração ali, né? Eu adorei aquela parte ali, até nas minhas considerações ali, eu coloquei um elogio, porque não sei, aquilo ali transbordou uma verdade, sabe, assim, e eu acho que é mesmo, né, Natália, porque ela escreveu, assim, com amor, com coração, gostei muito, Natália. Com relação ao relatório, ali eu tenho ele tá bem bom, eu gostei, assim, não é aquele relatório muito truncado, sabe? É aquele relatório, assim, leve, gostoso de ver. Então, eu fiz ali uma série de sugestões que aí, junto com o Geraldo, vocês podem estar olhando, isso aqui nós vamos colocar, isso aqui se considera, isso não considera. São sugestões, assim, uma forma de eu poder estar contribuindo também, para o teu relatório ele ficar ainda melhor, ele ficar, assim, mais perfeito, mais próximo a perfeito, porque nunca vai ficar, né? A gente sabe disso, que sempre vai ter, conforme o olhar, né, de professores, conforme, e sempre vai achar uma coisinha ou outra, mas ele vai ficar, assim, vai ficar cada vez melhor, tá? Então, eu tenho, assim, gostei da apresentação também, só tem uma coisa que eu vou falar aqui, que eu coloquei ali nos apontamentos. Por que, Natália, tu não coloca a autora nas fotos? Eu não sei, porque eu fui meio que como é que se diz? Vai pelo padrão? Padrão, isso. Daí eu não coloquei. Mas depois eu ainda pensando. Mas é bom. Depois eu te sugiro que tu coloque, eu coloquei lá nos apontamentos também, isso serve também para as próximas meninas que forem fazer o relatório, coloquem a autora,
Uhum. isso é muito mais bonito, isso é muito mais legal, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que se fortalecer também, né, como gênero, né? Sim. A autora, né? Uhum. Eu acho muito legal, porque o meu diploma do mestrado, que já faz um tempinho, né? Ele veio mestra em geografia. Eu disse, nossa, mestra, Uhum. né? Coisa que a gente não. Eu sou mestre, eu sou mestre, né? Se usa doutora, né? Doutor, né? Mas mestra eu não tinha, sabe? Isso aí me fortaleceu assim, não, vamos se fortalecer como gênero, né? Uhum. É mestra, é autora, tá? Então eu Aham. peço que tu arrume também, quem não fez ainda o seu relatório, que tenha cuidado com relação a isso. Vamos, né, se fortalecer como gênero, né? Tem muitas coisas assim bem interessantes na tua apresentação, no teu relatório, né? E na empresa, no caso que tu trabalhou, sobre a venda dos agrotóxicos, né? Aham. Parece que é muito bem controlado, né? Não Sim. tem que fazer aquele receituário, tem que fazer a nota fiscal, né? A forma como tu trouxe parece que eles levam bastante a sério com relação a isso, recolhem os frascos, não sei se eu posso utilizar essa expressão, os Os frascos, frascos, né? fazem a lavagem, recomenda para fazer as 3 lavagens, né? Depois devolver e depois dar o devido encaminhamento, né? Sim. Tu percebeu, assim, porque o agrotóxico é uma coisa, assim, que é bem cara, né, Natália? E Sim. e daí muitos técnicos e até agrônomos, funcionários da empresa, ele ganha até comissão quando eles vendem esses agrotóxicos. Não sei como é que acontece ali dentro da plantar, não sei se isso acontece, Eu não não sabe? lembro de. Não, eu não acompanhei, na verdade. Ninguém me disse Falou sobre isso. isso? E não falou sobre isso, porque no fim, Uhum. quando era venda de agrotóxicos, era diretamente para os técnicos, né? Eu só encaminhava para os técnicos, eu não fazia essa venda, né? Então, era Parece que o que faziam. algumas empresas, elas têm essa norma, né, de o técnico que indica, que vende um agrotóxico, ele ganhar, no caso, uma porcentagem, isso me gera uma certa preocupação, né, porque Aham. muitas vezes eles podem estar vendendo o agrotóxico, né, às vezes para um Só para. produtor para poder ganhar a comissão, Aham. né? Aí eu queria saber de ti, mas tu não acompanhou isso. Não, não. Inclusive, isso já aconteceu em alguns relatórios, assim, como, por exemplo, a fusariose, não sei como é que está agora, porque também não é muito a minha área, de repente Aham. o Geraldo pode responder, mas ele é um problema que ocorre no caule, nas raízes, né, da planta, né? E aí, muitas vezes, eles receitam um fungicida que é aplicado e que não vai ser muito eficiente, porque, na verdade, o que é eficiente para a fusariose seria eles arrancar a planta e Sim. fazer interromper, não deixar que as raízes passem para as outras, né? Hum. É que Eu, nem eu disse no. Que nem eu disse ali que eles recomendaram o uso de fungicidas, né? uhum. E Tem aí, alguns, tem alguns que são. Eu não cheguei a acompanhar tanto este. Não é que acompanhar, mas ver, né? Os técnicos fazendo isso, mas tem algumas empresas, né? Que no fim elas acabam vendendo produtos que não dão resultado para que o produtor possa voltar e comprar, né? De novo, então, uhum. para resolver outro problema. Então, mas na empresa eu não observei isso, mas Uhum. fazem. Pode acontecer, eu trago essa fala, né, até porque vocês vão, né, tem alguns outros alunos aqui que provavelmente vão trabalhar como técnicos, né, e Ah, aí pode ocorrer, né, e aí tem uma cobrança da empresa também, tá, tu não vai vender agrotóxico,
né? Tu não vai vender esses produtos, isso aí é o carro-chefe da nossa empresa, precisa estar vendendo, e aí acaba que o produtor, ele acaba gastando um dinheiro, né, que não precisaria, e também que ele a própria degradação do meio ambiente, né? Que tu vai lançando aquilo nas plantas, né? Assim, mas como tu disseste, tu mais ou menos não acompanhou, mas isso aí realmente pode acontecer. Sim. Achei bem interessante a parte ali da raridade, né? Uhum. A plantação assim tão bem cuidada, tão bem, né? Uhum. Que teve 2 maracujás numa folha, né? Uma flor. Numa folha, essa foi demais. Numa flor. Eu vou pedir para. Eu vou te apontar para tu colocar isso no relatório, porque não ficou claro para mim assim. Até eu tinha anotado para perguntar. Meu Deus, que raridade foi essa? E eu acho que tu colocou a imagem, né? Depois puxando, colocou a imagem, mas eu não entendi. Eu vou te sugerir que tu coloque ali, só explicando a raridade que foi, 2 frutos, né, numa flor. Depois eu vou olhar, ver se não porque às vezes a gente passa assim e não entende, né? Eu até tinha anotado para te perguntar. Mas agora tu explicou na apresentação, mas eu achei bem interessante também. Eu acredito que tu trabalhou bastante, né, Natália? Então, tipo, como as atividades da empresa, elas estavam, né, relacionadas principalmente a vendas internas, então eu fiquei um pouco mais dentro da agropecuária, porque era eu e mais um estagiário, né? Aí, às vezes, era ele que ia e eu ficava na loja, e às vezes era eu que ia, mas em algumas ocasiões a gente ia junto. Então, não foram tantas visitas técnicas, assim, tão frequentemente, mas eu consegui fazer bastante visitas, assim, trabalhar bastante. Não, e eu achei interessante que tu trabalhou em vários, né? Trouxe a parte do receituário, a parte da organização, teve visitas técnicas. Eu gostei assim da forma, tu não ficou assim somente em uma atividade, né? Porque a gente sabe que não necessariamente eles vão te levar para visita técnica todo dia. Exatamente, Né? porque não é a empresa em si, ela não faz isso todo dia, né? Mas quando os produtores pedem, né? Então, eles acabavam levando a gente para que a gente tivesse essa experiência, né? Mas as atividades... Legal. Ô, Natália, e daí tinha outro estagiário? Isso, tinha outro comigo, junto comigo. Era menino? Era menino. E tu percebeu, assim, que tinha alguma diferença, assim, com relação ao serviço do menino para a menina? Sim, porque principalmente ali para levar adubos, essas coisas que eram um pouco mais pesado, né? E também nas visitas eu senti um pouco assim, porque como não sei se não é muito costume, né? Das mulheres, assim, técnicas, né? Fazendo, desculpa, fazendo as visitas, né? Então eu senti um pouco dessa indiferença. Mas, no geral, assim, em questão de atendimentos, coisas foi quase igual. Mas era mais esse quesito de levar insumos, que daí precisava de mais força, né? Então, em algumas coisas, essas situações, daí eu senti um pouco de indiferença. Porque é um ambiente, assim, mais masculino, né? Sim, eu observei bastante que a maioria dos produtores eram homens, né? E algumas mulheres, assim, que vinham, mas porque os maridos não podiam ir, né? Então, era bem mais movimentado por homens. Nas próprias agropecuárias, é um ambiente mais masculino. Sim. Sabe? Então, eu acredito que seja assim, um ambiente para a gente começar também desbravar e não vai ser fácil,
Aham. Esses dias só para vocês terem uma ideia, né? A gente aqui em São João do Sul mesmo, a gente vai numa agropecuária, é um ambiente masculino, só tem vendedores. E Sim. eu já participei de algumas defesas, e eu sempre faço essa observação, de que a menina, a aluna, ela ficou mais assim, tipo, limpando, varrendo, Aham. né? Enquanto que eles não davam essa atividade para os meninos, para os alunos, né? E Sim. mais para as meninas, né? E por ser um ambiente assim muito reflexo também da nossa sociedade, Sim. né? Ainda me aconteceu um fato, agora no início fui comprar uma bota para o meu filho na agropecuária, e aí um dos chefes ali conversando com o outro, e ele indignado porque teve um erro, não sei, lá eu acho que é na sede, né? E ele disse que o erro, quem a funcionária cometeu o erro porque era mulher. Ah, Vocês imaginem a minha não. cara, né? Ter que ouvir isso, É. né? E aí isso me traz assim, realmente um ambiente assim masculino, muitas vezes, né? Machista, mas a gente tem que desbravar, nós temos que ir lá e se impor. Não precisa nem dizer que eu bati boca com o cara, né? Exatamente. Capaz que eu ia perder a oportunidade, né? Criou aquele meu filho me puxando porque não queria. Claro que não fui deseducada, né? Aham. Mas assim, não tem como a gente se calar frente a algumas situações assim. Mas enfim, né? Eu não tenho mais perguntas, mas eu quero deixar assim, ó, bem claro, né, que vocês, alunas, técnicas, né, vocês também mostrem o valor e se imponham Aham. também, porque É dentro da própria verdade. agricultura, embora seja deixado muito para a parte masculina, mas tem muita mulher agricultora. Minha mãe era mulher agricultora também, né? E a gente tem o nosso valor, né? E assim como eu também não podia me calar dentro daquela coisa que ele colocou um gênero inteiro, mais da metade da população, a cargo de incompetência, né? Ela errou porque ela era mulher, né? Uhum. Então, isso nós não podemos admitir de forma alguma, tá? E também cada das empresas dá um pouco um pouco não, né? Dá a oportunidade da mulher se exercer, né, a função dela ali, né? E que muitas vezes a empresa não dá esta oportunidade, né? Então, também Uhum. as empresas dá oportunidade para que a mulher possa fazer, então, o uso da sua função ali, que é como técnica, né? Assim como tem os homens técnicos, a mulher também faz, porque ela foi formada na mesma profissão. Então, Com certeza, a mulher técnica, a mulher agrônoma, né? E a nossa competência, ela não está vinculada também ao gênero, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos. vamos Bom, evoluir. enfim, já dei meu discurso. Obrigada, Natália, tá? Sem mais perguntas. Depois eu encaminho, no caso, a listinha ali para estar melhorando o relatório, se vocês, assim com o Geraldo, vocês acharem. Tá certo? Parabéns mais uma vez. Era Obrigada. isso. Perfeito, Cristina. Agradeço os apontamentos, são bem importantes, como você menciona, muita coisa passa, né? Passa despercebido às vezes, e eu até comentei com a Natália, por último, ela, encontrei mais uma questão, mais um errinho para corrigir. Então, assim, cada vez que você faz uma leitura, pode ser num dia diferente, num ânimo diferente, você vai ter uma percepção diferente sobre aquele texto, né? Aqueles componentes que estão ali apresentados. E vai ter coisa para melhorar, com certeza vai ter. Quando partir para a graduação, partir para o mestrado, você vai ver que hoje, se eu pegar o relatório que eu fiz
alguns anos atrás no técnico, assim, como é que foi escrever umas coisas dessas aí? Porque Então, às vezes a gente está tão envolvido que a gente não enxerga, né? sim, sim. Passa os olhos e a gente não enxerga, é verdade. E uma coisa que eu acho muito interessante e importante com relação ao estágio, a gente sempre menciona com quem eu estou atuando, no caso, nesse caso a Natália, né, que a intenção é mesmo relatar o que se vivencia, né, por mais que tenha um modelo padrão, né, de relatório, mas não é tão importante, talvez, alguns outros elementos, mas o importante é a vivência no estágio, né? O que se aprendeu, o que se vivenciou, essa relação com os clientes, produtores rurais, enfim, isso eu entendo muito como bastante valioso assim para o aprendizado, né? Nesse sentido, para dar um pouco mais de enfoque sempre na fala e na menção com relação a isso. E também o relatório de estágio do técnico, né, ele não tem uma preparação anterior, como assim tem na graduação e algumas licenciaturas, que você tem ali semestres de orientação, de como fazer um relatório, de como se portar no ambiente de trabalho, né? O aluno sai depois de cumprir as disciplinas do técnico e do ensino médio e já cai direto no campo de estágio, né, ali com uma conversa, às vezes, meio não tão direta ou precisa com o orientador, porque também todo mundo tem suas atividades, né? Quem orienta os estágios sabe que sempre é tudo muito atribulado. Então, essa cobrança excessiva, às vezes, pelo relatório técnico, eu vejo como importante, né? Mas a gente tem que entender e ver o contexto da formação e essa preparação para o campo de estágio, ela não é tão aprofundada como em outros cursos, né? E, bom, com relação a isso seria essas questões. Um ponto importante que a professora aponta, né, com relação à questão de gênero, tem muitos problemas no nosso país. A gente vê no dia a dia, vê na sociedade, no local que a gente está, é bem delicado, não só de gênero, mas racial e outras questões assim que o ser humano ainda não aprendeu a se portar como um ser humano mesmo, né? Se porta às vezes como um ser que não compreende o próximo, não consegue ver com respeito e olhar o próximo como deve ser, como deve se olhar a si mesmo, né? Então, essas questões ainda são muito delicadas. A gente tem muito que aprender a debater e lutar contra isso para que não ocorra, porque assim como tem bons profissionais masculinos, tem boas profissionais femininas, né, em diferentes áreas, assim como tem ruim de um gênero, tem ruins também de outro, né? Então, é uma questão assim. E hoje, a gente percebe até pelo ingresso do técnico, tem ingressado muitas meninas e fazem um trabalho muito show, assim, muito bom, né, dedicadas nas ações, na agronomia igual, né, de igual forma. A Natália e o grupo que a gente participou, né, não vou, boa parte está aqui nos assistindo hoje, né, teve uma dedicação muito expressiva, eu mencionei isso já na apresentação do Michel na semana passada, né, de atividades voluntárias, além daquilo que já era a sua obrigação de cumprir na disciplina, nas atividades práticas, né, de estar no campo, de estar no dia a dia, fazendo, digamos, hora extra na parte prática e mexendo com a terra, plantando, né, tivemos, assim, uma colaboração no setor da horta, no tempo que as meninas passaram por ali, muito boa, tá? Muito forte, assim, de estar ali disposta a vir fazer atividade, né? Conversar, passar o tempo depois do horário de aula. Então, a gente sempre buscou realizar algumas atividades para que tivesse um pouco mais dessa parte prática, além do que já tinha em alguns momentos em sala de aula, e isso é importante notar a menção dela em algumas questões na parte das visitas, né? Que essa percepção, assim como ela teve aqui na prática no campus, ela conseguiu perceber muito mais aprofundado nas visitas que ela realizou, né? Identificar, às vezes, o aprofundamento técnico de algum produtor, outros um pouco menos, mas isso é questão da evolução, e essa orientação, assistência técnica que é feita via extensão são importantes para estar valorizando e capacitando cada vez mais os agricultores, né, na função, né? Muitos já são competentes no que fazem muito bem,
né, e é uma questão de nivelamento para todo mundo chegar a produzir, né, de forma qualitativa e ter sua renda na produção com o trabalho no campo, que é bem importante e alimenta a sociedade como um todo, né? Uhum. Nesse ponto, ainda mais no nosso município aqui, né, na região de Sombrio, Santa Rosa, Araranguá, né, boa parte da produção de alimentos é para alimentação humana, né? É maracujá, é banana, é mandioca, é aipim, farinha. Então, assim, o que se produz nessa região vai para a mesa para nossa mesa, para a mesa dos consumidores. E é uma forma de diversificação, né, da produção, da diversificação de renda também da população. E a gente, enquanto instituto, também está aqui na busca de outras alternativas que contribuem ainda mais com essas para geração de renda dos produtores. Então, esses apontamentos feitos pela professora são bem importantes, a questão do gênero, a questão da questão técnica, né, são assuntos que vão se modificando, se aperfeiçoando com o passar do tempo, e a gente tem que trabalhar para aperfeiçoar cada vez mais esses pontos, esses elementos, certo? Bom, minha fala, minha menção também seria por hora essa. A apresentação da Natália foi bem tranquila, falou pausadamente, trouxe todas as partes mais importantes que eram necessárias, né? E após a fala da professora Cristina, eu vou abrir para os demais colegas quiserem fazer uma menção, fazer alguns questionamentos, pode ser via chat ou falando, pode ficar à vontade. Michelle levantou a mão, pode ficar à vontade, Michelle. Então, bom dia, gente. Bom dia. Eu tenho uma pergunta para ti, Natália. Hum, Então, o nome da agropecuária onde tu estagiou, nome fantasia, né? É sim. plantar irrigação. Uhum. Eu queria saber quais foram os métodos ou sistemas de irrigação que tu mais encontrou, tanto nas visitas quanto nos projetos que vocês faziam. Sim. Então, os métodos, o principal, na verdade, né, métodos de irrigação mais utilizado foi o localizado por gotejamento, por ele ser um sistema que é mais indicado e também por gerar a mais economia no consumo de água, né? Então, ele foi um sistema que eu observei bastante e acompanhei bastante também. Muito obrigada. Respondi a minha dúvida. E parabéns pela apresentação, foi ótimo. Obrigada. Muito bom, Michelle. Eu achei que vinha mais perguntas, né? Ela estava arrumando um questionário. Mais alguém? Bom dia, pessoal. Bom dia, Daniela. Não quero perguntar nada, mas quero parabenizar a Natália. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas a parte que eu vi foi incrível, foi uma ótima apresentação. E é isso. Obrigada. Beijo pra ti, tô com saudade. Obrigado, Daniela. Mais alguém? Está aberto o espaço para todos que quiserem participar. Se não tiver mais questionamentos, a gente vai dar sequência para a avaliação da Natália. Daí. Não? Pelo jeito, não. Então, finalizando, agradeço enormemente a participação de todos, né? Nesse dia, nessa segunda-feira fria, bastante vento aqui na região, mas começamos a semana muito bem. Parabenizo a Natália pela apresentação, pelo estágio realizado, pela percepção que ela teve nos momentos que ela realizou as partes práticas e também na parte de atendimento aos clientes. Foi uma ação bem realizada pelo que a gente conseguiu perceber, né? Conseguir vivenciar, conversar, dialogar com os produtores e trocar informações, né? Nesse aprendizado mútuo que a gente tem quando está no campo, vivenciando com a parte dos produtores que tem seu conhecimento empírico com a sua prática de campo no dia a dia, conseguem desenvolver muitas informações e muitas tecnologias geralmente partem dessa vivência prática na labuta diária do produtor rural. Então, e como você menciona, não se omitem ou não
verem como mal compartilhar as informações, né? Abrem o espaço, abrem a casa para receber as pessoas ou os técnicos, no caso, na assistência, e conversar, trocar ideias, trocar informações, para que o conhecimento se multiplique, né? E a gente sempre melhora as formas de convivência e de produção nesse sentido. Então, parabenizo pela apresentação, agradeço enormemente a professora Cristina pelo convite mais uma vez, né? E não tendo mais manifestações, eu vou encerrar a gravação para a gente partir para a parte da avaliação. Natália? Agradecimentos. Ah, verdade, tem a parte dos agradecimentos. Por favor, fique à vontade. Tá bom. Então, eu quero agradecer, então, né, primeiramente a Deus por ter me dado força e coragem para vencer os meus obstáculos e sempre olhar por mim, para que eu pudesse estar aqui hoje. A meus pais por toda a dedicação e amor ao me criarem, sempre me apoiando e lutando para que eu atingisse os meus objetivos. A minha turma por me ajudarem a transformar esses anos no IFC os melhores da minha vida. Eu desejo muito sucesso a todos vocês. As meninas da loja, como a gente chama, né, que foram como irmãs para mim, trazendo alegria e por tornarem os meus dias melhores. Eu amo muito vocês e tô com muitas saudades. Ao Geraldo, por se disponibilizar em me ajudar, pela sua amizade, pelos seus conselhos e por contribuir para a conclusão, né, de mais uma etapa. A professora Cristina, também por se disponibilizar em ser minha banca. Ao IFC, a toda a comunidade IFC, né, por me deixar fazer parte desta família de pessoas incríveis e revolucionárias, que além de me oferecer um ensino de qualidade, me trouxe experiências incríveis. E a todas as pessoas que me ajudaram de forma direta ou indiretamente. O meu muito obrigada. Muito bem, muito bem. Bom, finalizados os agradecimentos, a minha parte também já tá dita. Professor Cristina, quer fazer alguma fala ou a gente encerra por aí? Não, para encerrar, só vou dizer para guardar bem essa foto aqui, ó, delas de preto, manifestando, né? Uma forma de fortalecer. Então, eu acho que fechou tudo, né? Que a gente tinha comentado, trazer. Eu acho que vocês estão prontas, né? Para poder estar abraçando essa profissão e também está brigando pelo espaço de vocês, brigando na categoria, né, meninas, né, na classe, né, porque vocês são muito melhores do que tudo isso, tá certo? Beijão. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, eu vou interromper a gravação agora.